E aí, pessoal, bora lá? Bora para mais uma dose diária de direção. 7 e 7. Vamos lá? Para mais uma dose de direção? E hoje, essa dose de direção, a reflexão, está lá em Provérbios 4, 25 a 27, que diz assim: Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e seus passos serão seguros. Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. E essa é a dose diária da direção. Então, que tal leva a outra reflexão. Sem visão, qualquer distração parece oportunidade. Então, qual é a direção de hoje? Qual é a direção para você, navegante, que está vindo aqui receber essa dose diária da direção? Você precisa ter uma direção, ter uma visão para aquilo que você está querendo fazer. Você tem que ter um objetivo claro na sua vida. Porque sem uma visão, sem a direção e sem um foco, você se distrai com qualquer coisa. Então, vou dar um exemplo. Ano passado, eu fiz uma transição de carreira para trabalhar hoje com desenvolvimento pessoal, para fazer isso aqui que eu estou fazendo, para trazer para auxiliar para auxiliar as pessoas, para dar a mão também para as pessoas, para contribuir com aquilo que eu já posso contribuir. Então, o que eu tive? A visão de que eu podia auxiliar alguém. A visão de que eu podia auxiliar muito mais pessoas do que eu estava auxiliando. Então eu tive a visão. Então eu tive que ter um foco. E de lá para cá, nesse período em que eu fiz essa transição de carreira, eu enfrentei alguns momentos que não foram fáceis. Não foram fáceis aqueles momentos. Mas agora o que acontece? Eu tive que ter um foco, uma direção mais clara. Como diz nesse versículo de Provérbios: não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Por quê? Porque o meu objetivo é continuar em frente, ter esse foco, ter essa disposição, ter essa direção para chegar no meu objetivo. Porque qualquer distração parece alguma oportunidade. Então eu tive que ter esse foco, tive que ter essa direção. Porque quando a gente distrai com alguma coisa, quando a gente tenta olhar para o lado, já está ensaiando olhar para trás. Aí está sujeito a enxergar alguma distração. Está sujeito a enxergar uma distração e desviar do caminho. Desviar do seu objetivo. Porque nesse mundo que a gente vive hoje, existem muitas distrações. Existem muitas, mas muitas mesmo distrações, para você desviar do seu foco, para desviar daquela visão que você teve, daquela visão que Deus colocou no seu coração. Então a gente tem que ter essa direção clara, tem que ter esse foco, e olhando sempre para frente, sempre para o nosso objetivo, e manter o nosso olhar fixo no que está diante da gente, não atrás. Porque quando a gente olha para trás, a gente começa a enxergar o nosso passado. E o nosso passado tem muitas coisas, tem muitos erros, tem muitos fracassos. E isso, o que pode acontecer? Então, a gente pode bater aquela frustração, aquele sentimento de que eu não vou conseguir. Mas o que diz em Provérbios? Olhe para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Não é para trás, é adiante. O seu passado, ele tem que servir como uma biblioteca para você consultar, para tomar algumas decisões e nunca para ficar lá, porque você tem que manter o seu foco na frente. Então, você tem que ter a visão, ter a direção para ter um foco e seguir em frente no seu objetivo. Eu quero trazer também aqui uma dica de um livro que me auxiliou muito e vem me auxiliando muito para cumprir a minha missão, para cumprir
o livro A Única Coisa. É uma leitura que a cada página é um tapa na cara. A única coisa. Para você descobrir qual é a sua única coisa. Para manter o olhar sempre para frente e o foco, o olhar fixo que está diante de você. Para não desviar. Para não deixar, por exemplo, o celular lhe distrair com a sua missão. Para não deixar alguma oportunidade de dinheiro fácil, ou dinheiro, ou de alguma oportunidade de negócio, que alguém ali, hoje o que tem muito na internet, essas bets, né, para colocar o seu dinheiro e perder o seu dinheiro nessas bets. Oportunidade para você crescer rápido vai aparecer muitas, muitas. Então, qual é a direção de hoje? Sem visão, qualquer distração parece oportunidade. Então, foco naquilo que você tem que fazer. Descubra qual é a sua única coisa. Qual é a sua única coisa? E eu te convido, se você quer andar mais de perto comigo, quer ter uma clareza nessa direção maior, daquilo que você precisa fazer, eu te convido a entrar na primeira turma do Direção Interna, que é a minha turma, que é um processo guiado de 21 dias, onde vai iniciar no dia 11, agora segunda-feira, na próxima segunda-feira, para a gente iniciar esse processo guiado de 21 dias, que vai te dar mais clareza, vai te dar mais direção e vai te dar mais movimento para você agir com mais constância. Então eu te convido para tirar da sua cabeça essa sua única coisa. O que você precisa fazer? Qual é o seu foco principal para você não desviar do seu objetivo? Porque fala para mim se você, nesse processo todo que você está vivendo, hoje, exatamente hoje da sua vida, quais são as distrações? Quais são as distrações que você está vivendo? O que não está deixando você cumprir a sua missão? Qual é a distração? O que está tirando o seu olhar fixo da frente, do seu objetivo? O que é? Então você tem que tirar essa distração, procurar a sua única coisa, mirar no seu objetivo e fazer o que for necessário, o que for possível. Por quê? Tem uma frase que fala que se Deus te deu a visão, Ele vai te dar a provisão. Então não te preocupa. Não te preocupa se você não vai ter se você não vai ter o recurso necessário para cumprir essa sua visão, essa sua missão. Só faz. Só segue teu caminho. Só segue teu caminho. Que Deus vai te dar o recurso. Porque se Ele te chamou, pode ter certeza que Ele vai bancar. Simples assim. Porque se Deus dá de comer aquele passarinho todo dia, a quanto mais ao seu filho, que é cada um de nós, que somos filhos amados de Deus. Então, tenha a visão que Ele vai te dar a provisão. E não se deixe distrair por qualquer coisa. É isso mesmo, Edilson. Feito é melhor que o perfeito. Quando você inicia, quando você tem a visão, inicia. Foco. Começa, depois ajusta. É o que eu estou buscando fazer na minha vida. E eu te convido a fazer isso também. Então, vamos lá. Essa aqui foi a dose diária da direção. Bora? Bora para cima, fazer o que tem que ser feito? Ter essa visão? Focar no nosso objetivo? E mais uma vez, se quiser andar com a gente, entra na minha turma do Direção Interna, o link está na bio. E bora cair para dentro. Segunda-feira, dia 11, nossa aula inaugural. Então, desejo uma boa noite a todos, que Deus abençoe a todos, que tenham uma boa noite e um ótimo dia de amanhã. E amanhã, 7h07 da noite, a gente tem outro encontro. Convido a todos os navegantes a estar presentes. Compartilhe essa live e com quem você lembrou, e eu vou subir ela no YouTube. Quem quiser rever essa aula vai estar lá no YouTube.
Bora pra cima!